a conquista do objetivo, ela passa pela mentalização, porque a mentalização cria arquétipo. Para quem não sabe, arquétipo é um modelo, é uma forma. Quando você cria o arquétipo de alguma coisa, essa coisa existe porque foi criada. Então, eu faço uma visualização, eu imagino, mas não sei mentalizar. Algumas pessoas dizem assim, não sei como é que se mentaliza. Mentalização é sinônimo de imaginação. Você não pode imaginar alguma coisa? Imagina você dando um beijinho ali naquela pessoa amiga. Imaginou? Pronto, isso é mentalização. E na hora em que você mentaliza, você cria o arquétipo, você cria o clichê daquela coisa. Então existe um clichê no plano sutil, um clichê no plano mental, psíquico, emocional, daquela ação. Criou o arquétipo, a ação já existe no plano mental, mas ela já existe. O principal é nós lembrarmos que ela já existe. E a partir do momento em que ela já existe ali naquele plano, é só uma questão de cristalizar, trazer para o plano físico. E o grande exemplo sempre repetido, que é um exemplo feliz, é um exemplo que faz as pessoas compreenderem bem o que é a mentalização, ou imaginação, ou criação de arquétipos, é o exemplo da arquitetura, da engenharia, de quando uma pessoa projeta um imóvel. Seja um engenheiro, seja um arquiteto, alguém que desenhou, projetou o imóvel, ele primeiro criou aqui dentro. A partir daqui, ele foi para o desenho, e do desenho, matéria bruta, passou a constituir as paredes, o chão e todas as outras coisas que estão dentro do imóvel. Mas ele primeiro criou o arquétipo. Ele não consegue construir uma coisa que preste sem criar o arquétipo. Eventualmente, eu imagino que em alguns lugares do mundo, as pessoas vão construindo aí, né? Vai subindo uma parede, não deu certo, então demole e faz outra, ou então não deu certo, faz a outra aqui para apoiar, para não cair. Mas não é bem assim que a maior parte faz, né? A maior parte primeiro planeja, projeta, calcula e sabe exatamente o que quer fazer. Mesmo em lugares simples, mesmo nos ambientes indígenas, mesmo na África mais simples, mesmo na Austrália, lá entre os aborígenes, eles têm uma experiência de construir as suas casinhas, as suas ocas, as suas choupanas, e fazem aquilo, não desenham no papel, mas eles têm na cabeça exatamente o que eles querem fazer. Então, a criação do arquétipo é o grande truque, né? A grande alavanca para que você possa transformar a sua mentalização, o seu desejo, a sua vontade de fazer alguma coisa. A partir daí, você já tem isso realizado. Muitas vezes, as pessoas dizem, eu gostaria tanto de ganhar dinheiro. Então, mentaliza. Mentaliza alguma coisa. Mentaliza você levantando a bundinha da cadeira e indo fazer alguma coisa. Pronto, é uma mentalização que cria o arquétipo de que você vai se levantar e vai fazer. Eu gostaria tanto de passar no vestibular, eu gostaria tanto de estudar tal coisa. Mentalize que você está indo e está fazendo o exame, a prova de seleção e que está sendo aprovado e que está entrando. Você não imagina como isso abre portas, como isso facilita a nossa vida. Uma porção de vezes na minha vida, e acredito que na vida de vocês, as pessoas disseram, puxa, mas eu quis tanto isso, às vezes até em relação a você, né? Eu quis tanto você, né? E pau! Aconteceu. Como é que aconteceu? De graça não foi. Vocês mentalizaram. A partir da mentalização é muito fácil cristalizar. É muito fácil. Mas primeiro tem que mentalizar. E como disse a Carla Mader, é preciso muita matéria mental para que ela acabe produzindo um resultado físico. Então tem que mentalizar bastante. Não pode mentalizar uma vez e pronto, bastou. Aliás, esse ensinamento consta do Prontuário de Swastika Yoga de 1969.
quando eu dou o exemplo da quantidade de vapor d'água que você precisa para transformar todo aquele vapor em um copo d'água. Uma sala inteira cheia de vapor, essa sala toda cheia de vapor d'água, não daria um copo d'água. Talvez desse um dedinho d'água. Você precisa, quanto mais sutil é a substância, maior a quantidade dessa substância que você precisa usar para produzir um efeito físico. O que mais? O que faltou? E, finalmente, a persistência, né, Cirilão? Persistência, porque eu até falei nisso numa das aulas que eu dei aqui nesta sala, que se você persistir, se você for obstinado, você vence em qualquer coisa que você cisme de fazer. Qualquer trabalho, qualquer produto, qualquer projeto, qualquer empreitada, se você enfiar no bestunto que você vai fazer aquilo, e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, você faz. Eu me lembro que eu tinha 16 anos de idade e a minha mãe sempre dizia: menino, você tem ideia fixa. E um dia, lendo um livro de um médico que estava falando justamente sobre o poder do ser humano de, quando quer uma coisa, ele ir lá e conseguir essa coisa, e ele dizia a frase fatídica: você tem que ter ideia fixa. Aí eu fui lá e mostrei para minha mãe. Eu disse: aí, mamãe, olha aqui, ideia fixa, tem que ter ideia fixa. E foi uma ideia tão fixa, que 54 anos depois eu continuo com a mesma ideia fixa de trabalhar, de realizar, de produzir, de escrever, de ensinar, de mudar o mundo. E nós conseguimos, né? Eu sozinho não, porque uma andorinha sozinha não faz verão, mas com um bando de andorinhas nós fazemos sim, aquele bando de andorinhas voando, é verão, não tem mais dúvida nenhuma.